Boa noite a todos, pais da Escola Integração, alunos. Sejam bem-vindos à nossa live em formato de reunião de pais. Quero agradecer a todos pela participação. É um momento de repassarmos informações importantes desse ano letivo tão atípico, tão complexo, tão ambíguo. Mas é um ano que está acontecendo, que tem validade sim, e que a gente precisa estar bem informado para que realmente esse ano aconteça. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer uma reflexão, uma leitura de um texto que a doutora Cláudia Couto, neuropsicóloga, nos enviou. Um texto que fala exatamente desse momento tão difícil, tão delicado que nós estamos vivenciando, mas que com certeza vai passar, está passando, que inicia com o ritmo dos nossos dias, era bastante intenso. A nossa coordenadora, professora Luzimar, vai fazer a leitura desse texto e depois faremos um pouquinho da reflexão a respeito do mesmo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O ritmo dos nossos dias era intenso, quase alucinado. A vida baseada no imediatismo e no consumo, não nos permitia pensar que éramos humanos e que as perdas e a morte também faziam parte da vida. Dessa forma, iludindo o nosso medo da impermanência e da transitoriedade, preenchíamos os nossos dias com coisas, atividades laborais, vaidades, conforto e prazeres. Parecia até que, apegando-nos às coisas e mantendo-as junto ao nosso corpo, e do modo mais seguro possível, garantíamos a continuidade desse modo de vida. Chegou a pandemia na forma de um vírus invisível a olho nu. A sensação era de que havíamos anoitecidos na Mata Atlântica e de repente acordamos no deserto do Saara. Não fomos preparados, não fomos avisados, nem muito menos alertados sobre as possibilidades dessa brusca mudança. A exigência era de isolamento e distanciamento social para resguardar a vida. Tudo mudou. Pais e familiares em casa, cuidando de suas crianças, que, sem escola presencial, passaram a ter suas aulas através de ensino remoto. O comércio e o vai-vem das pessoas nas ruas findou. Todos fomos tomados pela surpresa e pelo medo. Todos importados para a vida real. Os sentimentos e as sensações desreguladas eram um sofrimento igual para todas as pessoas. O desafio agora passou a ser como reaprender a educar, a conviver, a reconhecer, a ser apresentado à vida como ela é. Pais, mães e filhos enclausurados pareciam condenados a viverem uma situação limite, na qual sua resistência e tolerância iriam nortear a relação doméstica.
Enfim, a ansiedade contaminou tanto quanto a Covid. Agora chegou o tempo de entrar em contato e aprender sobre valores e virtudes a desenvolver. Filhos são escolhas, precisam de adultos presentes e em presença real, educá-los e possibilitar-lhes uma vida na qual a felicidade, o ajustamento e a regulação emocional sejam o maior bem. A pandemia veio para ensinar. Esperamos que nós, como bons alunos, escutemos a fala do professor. Façamos a lição de casa com primor e desenvolvamos habilidades para que todos tenham vida e vida em abundância. Sigamos então, fazendo da estrada a melhor caminhada. Vamos refletir sobre os dois últimos parágrafos, quando um texto diz assim: filhos são escolhas, precisam de adultos presentes e em presença real, educá-los e possibilitar-lhes uma vida a qual a felicidade, o ajustamento e a regulação emocional sejam o maior bem. A pandemia veio para ensinar. Esperamos que nós, como bons alunos, escutemos a fala do professor. Façamos a lição de casa com primor e desenvolvamos habilidades para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, gente, a gente precisa, pais, realmente acompanhar os nossos filhos. Nós sabemos que aqueles que já têm horário de estudo, que já têm rotina, essa pandemia não teve tantas dificuldades assim. Por quê? Porque o aluno, ele já tem o hábito do estudo. Então, a pandemia veio, trouxe dificuldades? Sim, trouxe. Mas o aluno que já tem o hábito do estudo, ele só adequou a essa nova realidade. Mas aquele aluno que não tem, realmente houve a dificuldade. Por quê? Por conta de não ter o hábito. Então houve essa dificuldade enorme, né? Agora a maioria dos pais já voltaram a trabalhar. Essas crianças estão em casa, sozinhos. Mas nós precisamos nos organizarmos a fim de ter tempo, sim. Não podemos ter uma fala quando dizemos não temos tempo para nossos filhos. Isso não pode acontecer, pais. A partir do momento que desejamos ser pais, nós precisamos ter tempo, sim, para os nossos filhos, né? Tempo é essencial. Trabalhamos o dia todo? Trabalhamos. Então, vamos organizar no nosso dia um tempo para sentar, para estudar com os nossos filhos, para conversarmos, para fazermos as refeições, pelo menos uma das refeições, para ter um momento com os nossos filhos. Não podemos deixar que essa vida moderna, que a vida contemporânea tire isso. E a pandemia, infelizmente, veio e nos mostrou, né, que o mundo parou e que a gente precisa realmente parar para educar os nossos filhos, né, para termos paciência, para
termos amor pelos nossos filhos. E o amor é fundamental. Muitas vezes o pai não diz um não para o seu filho, muitas vezes é necessário dizer sim ou não, mas explicar o motivo do não. Não é um não agressivo, um não com grito, mas é um não com paciência, um não com diálogo, um não com explicação. É um não que a gente diz, é o não do educar. Então, a pandemia veio para a gente refletir exatamente sobre muitos valores que estavam ali escondidos, né? Então, a gente realmente precisa fazer uma reflexão e uma análise dos momentos que nós estamos vivenciando. Sobre a educação infantil, a professora Luzimar vai fazer algumas abordagens para a gente continuar a nossa reunião. Em relação à educação infantil, é importante lembrar aos pais, nesse momento, que, na realidade, o que houve a suspensão de mensalidades, mas não das atividades diárias, das atividades que os professores elaboram, o trabalho que o professor vem desenvolvendo com as crianças. Então, o acompanhamento das atividades com regularidade, com frequência, com essas crianças da educação infantil, é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que essa aprendizagem ela não seja, de certa forma, quebrada de maneira tão brusca e que eles possam realmente continuar desenvolvendo as suas experiências de aprendizagem no dia a dia. A importância da frequência, do retorno que os pais deverão dar aos professores dessas crianças sobre a realização das atividades é também de suma importância, porque é através do retorno dessas atividades diárias que o professor vai registrar a frequência diária também dessas crianças. Além de criar a rotina de estudo. E nesse ponto também é importante lembrar que a criança a partir dos 4 anos de idade, é obrigatório essa criança estar devidamente matriculada. Então, todas as crianças da educação infantil, a partir dos 4 anos de idade, já devem estar devidamente matriculados. Pensando em não quebrar a rotina do trabalho e a aprendizagem dessas crianças, os professores disponibilizaram o material de caderno, através dos cadernos de atividades, para as turmas da educação infantil. Infantil 1, de 4 anos, Infantil 2, 5 anos, e também para os alunos do primeiro ano, que é o primeiro ano do ensino fundamental, alunos de 6 anos de idade. Esses cadernos de atividade do segundo semestre dão a continuidade ao trabalho iniciado no primeiro semestre. Nesse ponto, vale aqui ressaltar que nós temos exemplos de alunos da educação infantil, Infantil 1 e Infantil 2, que já conseguiram demonstrar a aprendizagem real, mesmo estando tendo no momento somente as aulas remotas. Temos exemplos de alunos do primeiro ano, alunos de 6 anos de idade, antiga alfabetização, como era chamada anteriormente, que já estão alfabetizados, lendo com fluência e conseguiram esse resultado apesar de estarem em casa, sem ter acesso às aulas presenciais. Então, isso tudo nos mostra, nos prova que, mesmo de forma remota, a aprendizagem, ela acontece. E nesse momento também é importante lembrar que a criança na educação infantil, ela aprende a partir das experiências de aprendizagens
que estão postas na BNCC, o documento que norteia toda a educação, e essas aprendizagens elas são vivenciadas no contexto familiar também. Então aqui eu quero ressaltar, pedir a todos os pais da educação infantil que acompanhem as suas crianças em relação às atividades diárias, deem os retornos de atividades realizadas aos professores e sempre que tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor ou com a gente na escola. Nós estamos à disposição de vocês para tirarmos dúvidas, esclarecer dúvidas e ajudá-los naquilo que a gente puder. Obrigada. Em relação ao ensino fundamental e médio, nós estamos trabalhando até para facilitar para a família e para a escola, continuamos trabalhando por unidade. Na segunda unidade, nós realizamos a prova digital, que foi um outro instrumento de avaliação. Deu muito certo, os alunos aprovaram essa nova forma de avaliar. O resultado realmente foi bem favorável, os professores consideraram o aproveitamento bastante bacana, né? Foi feito totalmente de forma digital e também criamos o site da escola. Para exatamente um dos objetivos foi criar o boletim digital, a qual a família tinha acesso ao boletim. Já está disponibilizado o boletim da primeira unidade e nos dias 29 e 30 de setembro, terça e quarta-feira, estaremos entregando o boletim da segunda unidade. Tanto no site estará disponível, como estaremos entregando também na escola o boletim impresso da segunda unidade, juntamente com as provas, todas as provas que os alunos fizeram da primeira unidade e da segunda unidade, um envelopezinho completo, na terça e na quarta-feira, a partir das 8 horas, manhã e tarde. Quanto ao calendário escolar, só para nos situarmos, nós iniciamos a terceira unidade escolar no dia 8 de setembro e vamos realizar de 5 a 10 de outubro a primeira avaliação parcial da terceira unidade, que será também no formato digital. Já a segunda prova, que refere-se à avaliação global, será a atividade avaliativa. Essa sim será uma prova impressa, que nós depois marcaremos quando o pai pode vir à escola pegar o envelope, ou ele tem a opção também de imprimir em casa. Será de 9 a 14 de novembro. Para as turmas que ainda estarão em casa, tendo as aulas remotas. Essas datas, depois nós vamos dispor nos canais digitais, tá? Não precisa se preocupar. E essas datas, nós depois vamos colocar nos canais digitais. Quanto ao desempenho escolar, realmente é uma situação delicada, né? Mas as aulas virtuais estão acontecendo, por sinal, com muita qualidade. A gente tem até que agradecer muito a equipe de professores da Escola Integração, porque como eu comecei no início do ano, no início da reunião dizendo, é um ano atípico, é um ano difícil, é um ano delicado. Mas os nossos professores vêm a cada dia se superando, né? Vêm se reinventando e a gente nota a qualidade das aulas que eles vêm ministrando. Com isso, qual é o resultado de tudo isso? Lógico, a criança, juntamente com a família, porque é uma parceria, né? Quando
existe uma maior frequência, uma maior realização das atividades, uma maior participação nos momentos online. Qual é o resultado desse somatório? Maior desempenho nas atividades de aprendizagem propostas. Então, é realmente um conjunto, né? O aluno que participa, assiste às aulas, dá o retorno para os professores, envia as atividades, né? Tira as dúvidas, porque o professor está ali, o aluno teve uma dúvida, não entendeu uma questão, ele entra em contato com o professor, ele tira a dúvida, o professor está à disposição do aluno para isso. Tudo isso faz com que o aluno aprenda sim, né? Há uma aprendizagem. Lógico, gente, não é como a forma presencial e nunca vai ser, mas a gente tem sim prova que a aprendizagem acontece. Para fechar essa parte da aprendizagem, a gente quer também parabenizar aqueles pais que, graças a Deus, são a maioria, né? E dizer que o acompanhamento familiar é e sempre será fundamental na vida do seu filho. Tanto no aspecto, lógico, que a gente está tratando do aspecto escolar, mas a gente também quer ressaltar que é um acompanhamento em todas as situações de vida, né? Então a gente precisa realmente estar ali, lado a lado do nosso filho. Então aquela criança que a família acompanha, que está ali do lado, realmente tem um desempenho diferente daquela criança que infelizmente não tem. Nesse momento, queremos também parabenizar os alunos do 8º, do 9º ano, que foram aprovados nesse período de pandemia, na primeira fase da OBC, que é a Olimpíada Brasileira de Ciências, que pela iniciativa do professor Edson Modesto, eles realizaram a prova, foram aprovados. Quero também lembrar da professora Michele, que é a professora de ciências das duas turmas, e o professor Edson, professor de química. Então, nós tivemos alunos aprovados, queremos parabenizá-los. Vou ler os nomes: 8º ano, José Isaac, Lucas Lima, Maria Gabriela de Oliveira, Nicole Souza. 9º ano, Ana Sofia Pereira, Antônio Heitor, Isa Francine, José Emerson, Luana Evelyn, Lucas Felipe Leal, Lued de Lima. Então foram os nossos alunos aprovados na primeira fase, vão realizar a segunda fase, mas já estão de parabéns, e as famílias também. Uma questão que é uma dúvida, né, de vários pais, uma incerteza, alguns vêm conversar comigo, é uma questão assim geral, né, não é só dos nossos pais, não é só Araripina, é uma questão do Brasil inteiro, né, é uma dúvida que fica ali na cabecinha dos pais sobre o ano letivo de 2020, sobre a validade das aulas virtuais. Esse ano vai ser válido? Sim, esse ano vai ser válido, tá? É um ano letivo, como eu já falei, diferente, mas quando se iniciou essas aulas virtuais, essas aulas remotas, essas aulas online, foram aulas que foram iniciadas porque o MEC autorizou, né? O MEC autorizou essa forma diferente de se trabalhar, né? Mais na frente eu vou falar sobre o retorno de uma modalidade, que a gente já tem uma data, mas essas aulas são válidas sim. Para quais alunos elas são válidas? Elas são válidas para exatamente os alunos que estão frequentando de forma remota e estão participando. Participando como? Assistindo às aulas, realizando as atividades. Tanto as atividades do dia a dia, como as atividades, às vezes, avaliativas, né?
Então, aquele aluno que está todo dia lá assistindo, faz a devolução das atividades, esse aluno está participando. Com isso, o professor está realizando a frequência desse aluno. Então, para esse aluno, os pais podem ficar tranquilos que sim, esse ano está sendo válido. Voltando à forma presencial, então a gente vai ter em uma determinada data como fechar o ano letivo desse aluno. Nós tivemos essa semana, o governo do estado de Pernambuco, ele autorizou o retorno das aulas presenciais para o ensino médio. Na verdade, ele autorizou para o dia 6 de outubro o retorno do terceiro ano do ensino médio. Mas nós, como Escola de Integração, fizemos o calendário da seguinte forma. No dia 12 de outubro é feriado da Padroeira do Brasil. No dia 15 de outubro seria o feriado do dia do professor. Nós antecipamos para o dia 13. Então, nós vamos realmente começar com o nosso ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, porque nós só temos 3 turmas e são turmas pequenas, no dia 14 de outubro. Então, guardem aí essa data. No dia 14 de outubro, nós vamos